Fala aí meu parceiro, tudo de boa? Slash aqui de volta e hoje bora falar de um tema aqui muito bacana que vai ser um top 5 manhwas onde o protagonista vira um rei, um governante ou ele mesmo vai criar o seu próprio território barra reino ali do zero mesmo. E se tu já é um fanzaço aí desse tema de Kingdom Build, já deixa aquele like pra dar uma força pro vídeo e pro YouTube mandar esse vídeo aí pra mais pessoinhas. E se não tá inscrito já se inscreve aí e não perder os próximos vídeos, mas então bora aqui sem mais enrolations, começar falando da obra Dawn Empire ou o Império do Alvorecer, que é um manhwa aí muito top com o prota ainda não virijão. E esse aqui já começa mostrando o dormitório da universidade, e o protagonista ali fuçando o seu celular. Mas o que ele não esperava foi que, literalmente do nada mesmo, um portal apareceu ali do lado da sua cama. E todo curioso ele vai ali dar uma olhada no que tinha dentro dele, e quando ele atravessou o portal ali pro outro lado, ele apareceu num lugar completamente diferente. Um mundo medieval com pessoas que nem falavam a mesma língua que ele, e quando avistaram o protagonista ali, saíram todo mundo correndo atrás dele, soltando os cachorros e tudo. E o protagonista volta pelo portal vazado ali pro seu apartamento, e de alguma forma o portal se fecha ali numa forma de uma bolinha. Aí passa um dia, pá, o protagonista fez sua rotina normal, ele tava precisando de dinheiro, e quando ele chega de noite ali, surge uma ideia na cabecinha dele. Por que não pegar as coisas do meu mundo aqui e vender lá, depois ficar rico de cá? E bom, o protagonista já manda logo lá uma reflexão das boas, não há sucesso sem risco. E assim ele faz todos os preparativos lá e depois que ele termina e tá tudo pronto para entrar lá de novo, a tela de sistema aparece falando que ele concluiu a missão de preparativos. E por isso ele ganhou uma nova recompensa ali para poder falar a língua de lá. E quando ele abre o portal ali de novo, também descobrimos que quando ele sai daquele mundo, o tempo literalmente para naquele mundo, ou seja, quando ele volta lá não aconteceu na dica de nada, tá tudo do mesmo jeito, e quando ele pisa lá o mundo volta a girar de novo. E assim o protagonista vai pra lá com aquele plano em mente pra ficar ricão, e vai ser aqui que entra a parte do protagonista dominar um território e liderar ele como um reino, porque a hora que ele foi visitar o chefe da vila pra mostrar-lhe as especiarias, ele vai ganhar a missão de substituí-lo, onde ele tem que assumir o controle daquele território pra ele, pra no final ele construir um império. E a penalidade dele não conseguir isso é nada mais nada menos que a morte, e isso não demora nada pra acontecer, tá bom? E se ficou curioso com a premissa daqui a história continua, é só você ir lá que é muito bacana. Agora bora pra uma obra um pouco mais conhecida que é a Solo Bug Player ou só Bug Player. E ela já começa aí apresentando o jogo que o protagonista joga, o Paradise, que é um RPG de realidade virtual onde o jogador controla um exército para proteger o seu território enquanto ele enfrenta monstros. E o protagonista, que é um cara que joga esse jogo há muito tempo, sempre que ele chega ali do trabalho ele passa o resto do dia aí jogando. E ele também tem um blog ali que há 10 anos consecutivos é o mais famoso sobre bugs e informações desse jogo. Até que um dia ele vai acabar morrendo por excesso de trabalho ainda por jogar demais. E nisso ele vai acabar reencarnando aí pra dentro daquele jogo, vendo o corpo de um lorde gordinho chamado de Jared, que tava ali no fundo do poço, ele mesmo e o seu território junto. E vendo as datas ali, o protagonista já sacou uma parada logo de cara que ele conhecia, que daqui a exatos 10 anos aconteceria uma grande guerra, a Guerra de Stalin, e em 5 anos teria uma seca enorme junto com mais um monte de problemas. E sabendo dessas paradas aí que vai acontecer, ele já vai ter que começar a se preparar agora de algum jeito. E por isso, para começar, ele precisa perder toda aquela pança, e por aí vem dietas esmagadoras e o protagonista pondo aquele corpo em forma, porque senão não dá não. E ele também já vai decidir logo de cara que ele vai ter que ser o guerreiro mais poderoso desse mundo para se tornar o grande rei e unificar todo esse mundo. E daqui uma parte com esse objetivo e um protagonista que vai se tornando cada vez mais forte, uma waifu demônio da hora, o reino do protagonista se tornando cada vez mais relevante e o protagonista abusando dos seus conhecimentos e bugs desse mundo. Agora, Isekai Mokushiroko, que é um mangá bem da hora que a minha skin tá fazendo aí, então eu tô dando uma divulgada aqui já que ele entra nesse tema. E ele já começa aí contando aqui que o protagonista foi de base por causa de uma doença ali nos seus 18 anos. E depois da morte, ele acaba acordando em um trono de pedra em um outro mundo. E logo uma elfa aparece perguntando se o protagonista acordou. E depois começa a explicar as coisas aí, que o protagonista jogava um jogo de simulação de gerenciamento de países, o Eternal Nations. E ele é um jogo aí com várias raças distintas e consiste basicamente em você dominar o mundo com o seu país. E nesse jogo o protagonista era o melhor jogador do rank, e lá ele tinha ainda uma unidade de heróis chamada Jiatou, que era essa elfa que apareceu aí na frente dele, essa pessoinha agora que estava na frente dele, com as memórias salvas de quando eles estavam lá no mundo do jogo. Não que ela fosse ali do mundo real, ela era uma personagem lá do jogo mesmo. E os dois estavam ali parados sem saber onde estão e sem saber o que fazer. Mas a elfinha já vai logo no ponto e pede pra ela e o protagonista recomeçarem juntos e reconstruir um novo reino só pra eles igual que eles tinham lá dentro do jogo.
E o protagonista logo aceita e nessa hora já aparece uma mensagem do sistema falando que a civilização maligna de Minogra foi criada. E daqui a história segue com eles expandindo esse reino pela floresta. E essa forma toda preta aí que aparece do protagonista e é como as pessoas desse mundo enxergam ele. Eu acho que só a toa e a gente que não enxerga ele dessa forma. E se ficou curioso, vai lá dar uma olhada na obra se quiser ler pro nosso site, o link tá aí na descrição. Agora um outro mais conhecido, mas vale a pena ressaltar porque ele é muito bom. E esse é o Telemax Level Hero Has Returned, ou o herói level máximo retornou. E aqui começa falando sobre heróis e o quão importante eles são no mundo. E depois parte pro protagonista, que é o primeiro príncipe de um pequeno país, e por causa disso ele teve uma vida pacífica e até uma certa idade aí na infância dele. Porque isso foi até o dia em que a sua mãe foi envenenada e ele sofreu uma tentativa de assassinato, deixando ele em coma por vários anos. E quando ele estava aí nesse coma, a alma dele acabou viajando lá pro paraíso dos antigos heróis. E nesse lugar aí o protagonista vai começar a ser treinado pelos mais fortes heróis que já existiram nesse mundo. E ainda contra a vontade dele porque não queria isso no começo não. Mas fazendo ele virar um fodão aí em qualquer área, seja em força, magia, alquimia, esgrima, forja, em tudo aí que você imaginar. Mas para isso ele teve que passar por uns treinamentos infernais durante 6 anos, que só Deus me livre, não tiveram nem um pouquinho de dó do cara. Mas depois de 6 anos ali, chegou a hora do nosso protagonista voltar pro mundo real e pro seu corpo que também tava uma bosta por ter ficado 6 anos parado ali. E agora o prota continua aí com a sua força monstruosa de lá do paraíso, mas vai ter que dar uma recuperada aí no corpo, mas é coisa rápida. E depois vai ter alguns mini arcos aí até o protagonista ser enviado para controlar um pequeno território pobre no interior que estava fadado ao fracasso. E aqui é onde a coisa começa a ficar boa, com ele expandindo e melhorando esse território, e se aparecer alguma ameaça, ele só senta a mão mesmo porque o bicho é OP demais. E também tem uma parte da vingança aí com o protagonista contra a pessoa que fez aquilo com ele e a sua mãe. Agora, Haite King ou Vida Longa ao Rei. E nessa aqui temos um protagonista chamado de Sunfei, que é um universitário frustrado da vida, passando fome sem conseguir nenhum emprego. Até que um dia ele vai estar andando aí na rua e algo vai cair do céu bem na cachola dele. E quando ele abre os olhos de novo, ele estava em um outro mundo, com um bando de soldados cercando ele falando Vida Longa ao Rei. E quando ele para perceber, ele reencarnou em um outro corpo e está no meio de uma guerra como um rei. E logo ele já toma até uma lançada bem na cabeça para ficar esperto. E também descobrimos que ele tem uma bela de uma esposa. E o começo, depois daqui pra frente, pode ser um pouco confuso, mas calma lá que você vai entender um pouquinho mais pra frente aí. E logo depois de uma situação ali, o protagonista é enviado pra um lugar que é meio que um jogo paralelo a esse mundo que ele reencarnou, com um sistema de jogo e essas coisas aí. E é aqui que a pelância começa, porque nesse mundo o protagonista vai ter que lutar contra monstros, soldados inimigos, como um bárbaro pra sobreviver. E nisso o cara vai começar a ficar brutalmente mais forte. Quando ele volta lá pro outro, o mundo normal, o mundo que ele reencarnou, e onde tá acontecendo toda aquela guerra, ele vai literalmente arregaçar com os caras. E vai ter mais uns outros momentos assim na história, mas a história continua aí com o protagonista ficando cada vez mais forte enquanto ele controla o seu reino, e pela sinopse ele vai ser um rei aí que vai ser capaz de conquistar continentes. E lembrando que essa é uma obra que já foi finalizada e eu ainda não terminei de ler ela, então não posso falar nada, tô banhanando, mas eu já tô perto do final. E, enfim, essa é uma obra aí com um protagonista muito legal, overpower, que controla um reino. E agora por último eu vou falar de uma obra que já é meio clichê nesse gênero, tipo quase todo mundo conhece, mas vou falar dela aqui rapidão pra quem é novo nesse tema e não conhece ela, que é a Realize Tattooed. E aqui é mais um Isekai onde o protagonista, que era um engenheiro aqui no nosso mundo normal, ele vai reencarnar no corpo de um príncipe que controla um pequeno território, que só tá vindo por água abaixo. E esse é um mundo aqui que mistura com bruxas, é um trem bem legal, mas elas são seres aí oprimidos pelos humanos, pelos poderes dela. Mas com o protagonista não vai ser bem assim não, porque vai ter até uns chips bem legais com o protagonista e umas bruxinhas lá. E a história segue aí com o protagonista elevando esse pequeno reino, usando seus conhecimentos aqui da terra e de engenharia também, já que o cara é um engenheiro aqui, então ele sabe fazer bastante coisa. E essa é uma obra aí muito boa, com mais de 300 capítulos, então se você ainda não leu, só corre lá que é muito da hora. Mas então é isso, espero que tenham curtido as recomendações, estamos voltando aqui com um cronograma normal finalmente, então deixa o seu like aí pra apoiar e eu trazer mais vídeos aí pra vocês. Mas então é isso, um grande abração pra todos, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.